A senhora já reparou que, de repente, o frasco de azeite parece mais pesado? Ou que levantar-se daquela poltrona confortável já exige um bocadinho mais de esforço, talvez até um empurrãozinho com as mãos? Não é imaginação sua. É uma realidade silenciosa que muitas de nós enfrentamos depois dos 60. Sentimos que a nossa força, aquela que sempre demos como garantida, começa a escapar-nos por entre os dedos. É uma sensação frustrante e, sejamos honestas, um pouco assustadora. Começamos a pensar no futuro, na nossa independência, e a temer o dia em que tarefas simples, como carregar os sacos das compras ou brincar com os netos no chão, se tornem impossíveis. Mas e se eu lhe dissesse que uma parte da solução pode estar já na sua chávena de café todas as manhãs? Um pequeno ajuste, uma simples adição a um ritual que já faz parte da sua vida, pode ser o primeiro passo para travar este processo. Neste vídeo, vamos descobrir não só esse segredo que pode juntar ao seu café, mas também outros hábitos e alimentos simples que vão ajudar a reconstruir a sua força, a proteger os seus músculos e a garantir que continua a viver a sua vida com a energia e a vitalidade que merece. Fique comigo até ao fim, porque a última dica pode ser a que mais a vai surpreender. Vamos então começar por essa chávena de café que nos dá as boas-vindas todas as manhãs. Para muitas de nós, é um ritual sagrado. O cheiro, o calor, aquele primeiro gole que parece que nos acorda a alma. É um momento nosso. E é precisamente nesse momento que podemos fazer uma pequena magia. O segredo de que falei é simples: adicionar uma colher de colagênio hidrolisado ou de proteína em pó sem sabor ao seu café. Sei que pode parecer estranho, mas, por favor, ouça-me com atenção. À medida que envelhecemos, o nosso corpo passa por um processo natural chamado sarcopenia. É um nome complicado para algo muito simples: a perda de massa e força muscular. Começa por volta dos 30 anos, mas acelera drasticamente depois dos 60. É por isso que sentimos mais fraqueza e cansaço. A principal arma que temos contra a sarcopenia é a proteína. A proteína é o tijolo com que os nossos músculos são construídos e reparados. O problema é que, com a idade, o nosso corpo torna-se menos eficiente a usar a proteína que comemos. Precisamos de mais quantidade e de melhor qualidade para obter o mesmo efeito. É aqui que entra o nosso pequeno truque do café. Adicionar uma colher de proteína em pó ou colagênio é uma forma incrivelmente fácil de aumentar a sua ingestão de proteína logo no início do dia, sem ter de comer mais um bife ou mais um ovo. O colagênio, em particular, é fantástico. Além de ser uma proteína, ajuda a manter a saúde das nossas articulações, o que é uma bênção para quem sente aquelas dores nos joelhos ou nas ancas. Também é maravilhoso para a pele, unhas e cabelo. Imagine, um único gesto que ajuda os músculos, as articulações e ainda nos dá um brilho extra. Quando for comprar, procure por colagênio hidrolisado ou proteína whey isolada sem sabor. O termo hidrolisado significa apenas que foi quebrado em partículas mais pequenas, o que faz com que se dissolva facilmente no seu café quente sem formar grumos e sem alterar o sabor. Comece com uma colher de sopa e veja como se sente. Pode mexer simplesmente com a colher, ou, se tiver um daqueles pequenos batedores de leite, fica perfeito em segundos. Esta pequena mudança não vai transformar o seu corpo da noite para o dia, claro, mas é um primeiro passo poderoso. É uma mensagem que envia ao seu corpo logo pela manhã. Hoje, vamos construir, não vamos perder. E ao começar o dia com este reforço, cria um efeito bola de neve. Sente-se com um pouco mais de energia, talvez consiga fazer aquela caminhada um pouco mais longa ou cuidar do jardim com mais vigor. E essa atividade, por sua vez, diz aos seus músculos que são precisos, que têm de se manter fortes. Este café enriquecido funciona ainda melhor se for acompanhado de um pequeno almoço equilibrado. Não precisa de ser nada complicado. Um iogurte grego, que também é rico em proteína, com alguns frutos secos. Ou um ovo cozido ou mexido com uma fatia de pão de mistura. Pense neste café como o alicerce do seu dia. É a base sobre a qual vai construir a sua força. E lembre-se, estamos a falar de força funcional. A força para abrir um frasco teimoso, para pegar num neto ao colo, para carregar o saco da terra para os seus vasos,
a força que nos dá liberdade e independência. Portanto, amanhã de manhã, quando estiver a preparar o seu café, olhe para ele de uma nova forma. Não é apenas uma bebida, é uma oportunidade. Uma oportunidade de dar ao seu corpo a matéria-prima de que ele precisa desesperadamente para se manter forte e resiliente. É um ato de carinho consigo mesma, um pequeno investimento na sua saúde que trará grandes retornos. E isto é apenas o começo. Este simples hábito matinal abre a porta para outras mudanças igualmente simples e eficazes que podemos fazer no nosso dia a dia. Agora que já demos um novo propósito ao nosso café da manhã, vamos olhar para o resto do nosso dia. Porque, por muito importante que seja a proteína, ela precisa de um estímulo para saber onde tem de ir trabalhar. E esse estímulo é o movimento. Por favor, não se assuste quando digo isto. Não estou a falar de se inscrever num ginásio e levantar pesos que a fazem gemer. Estou a falar de usar os nossos músculos de uma forma que lhes diga: "Ei, eu ainda preciso de vocês." A isto chama-se treino de resistência, mas podemos chamar-lhe simplesmente treino de força para a vida real. Pense nisto. Cada vez que se levanta de uma cadeira, está a usar os músculos das pernas e dos glúteos. Se o fizer sem se apoiar nos braços, está a fazer um pequeno exercício de força. Que tal um desafio? Tente levantar-se e sentar-se numa cadeira firme 10 vezes seguidas. Se for fácil, ótimo. Se custar um pouco, é sinal de que esses músculos precisam de ser acordados. Outro exemplo do dia a dia. Quando vai às compras ao mercado local, em vez de levar o carrinho até ao carro, se a distância for curta, carregue os sacos. Um em cada mão. Sinta o peso nos seus braços e ombros. Está a fortalecer a parte superior do corpo, a força que precisa para pegar numa panela ou estender a roupa. Não precisa de ser muito peso, apenas o suficiente para sentir que os músculos estão a trabalhar. A jardinagem é outra atividade maravilhosa. Cavar a terra, carregar um regador, podar as plantas, tudo isto são formas de treino de força. E ainda tem o bônus de estar ao ar livre, a apanhar sol, que nos dá vitamina D, essencial para a saúde dos ossos. Se quiser algo um pouco mais estruturado, mas que pode fazer em casa enquanto vê a sua novela, as bandas elásticas são as suas melhores amigas. São baratas, não ocupam espaço e são incrivelmente versáteis. Pode sentar-se numa cadeira e colocar uma banda à volta dos tornozelos e depois esticar uma perna de cada vez. Ou segurar as pontas e puxar, como se estivesse a remar. Existem centenas de vídeos simples que mostram como usar estas bandas. O importante é a consistência. Fazer um pouco todos os dias, ou dia sim, dia não, é muito mais eficaz do que fazer um grande esforço uma vez por semana. E falando em consistência, vamos voltar à nossa alimentação. Para além da proteína no café, há um nutriente específico que é como um maestro para a orquestra dos nossos músculos. Chama-se leucina. A leucina é um aminoácido que dá o sinal ao corpo para começar a construir músculo. É como o interruptor que liga a luz. E a boa notícia é que está presente em muitos alimentos deliciosos e comuns na nossa dieta portuguesa. O queijo fresco, por exemplo, é uma excelente fonte. Uma fatia ao lanche é uma ótima ideia. Os tremoços, aquele petisco tão nosso que comemos com uma cerveja no verão, são uma potência de leucina e proteína. Os ovos, o peixe, especialmente o nosso maravilhoso peixe azul como a sardinha e o carapau, e, claro, o bacalhau. As leguminosas como o feijão, o grão de bico e as lentilhas também são fontes fantásticas. Tente incluir uma fonte de leucina em cada refeição principal. Não precisa de ser em grandes quantidades. Um pouco de queijo no pão ao pequeno almoço, uma mão cheia de tremoços à meio da tarde, um bom prato de feijoada ao almoço. São pequenos gestos que, somados, fazem uma diferença enorme. Eles garantem que a proteína que está a consumir, a começar pela do seu café, seja utilizada da forma mais eficiente possível para manter e construir a sua preciosa massa muscular. Porque de nada adianta ter os tijolos, que é a proteína, se não tivermos o mestre de obras, a leucina, para dar as ordens e os trabalhadores, o exercício para fazer o trabalho. Esta combinação inteligente que nos vai manter fortes, ágeis e cheias de vida. Vimos então como começar o dia com o pé direito, com um café reforçado,
e como dar uso a essa energia extra com movimentos que fortalecem o nosso corpo. Falamos também da importância da leucina, o tal maestro dos nossos músculos. Mas há mais um detalhe crucial na forma como nos alimentamos, que muitas vezes nos passa ao lado: a distribuição da proteína ao longo do dia. Muitas de nós temos o hábito, cultural até, de fazer um pequeno almoço leve, um almoço razoável e depois um jantar mais pesado, onde talvez consumimos a maior parte da nossa proteína diária, como um bife ou um bom pedaço de peixe. O problema é que o nosso corpo, especialmente nesta fase da vida, tem uma capacidade limitada para processar e usar a proteína de uma só vez. Imagine que está a tentar regar uma planta com um balde de água deitado de uma vez só. A maior parte da água vai escorrer por fora do vaso e a terra não vai conseguir absorvê-la. Com a proteína acontece algo semelhante. Se consumirmos uma grande quantidade de uma só vez, o corpo usa o que consegue para reparar e construir os músculos naquele momento, e o excesso, infelizmente, não fica guardado para mais tarde. É muito mais eficaz ir regando a planta aos poucos ao longo do dia. Da mesma forma, é muito mais benéfico para os nossos músculos fornecer-lhes um fluxo constante de proteína. Em vez de um grande jantar, pense em distribuir essa proteína. Já começamos bem com o nosso café proteico de manhã. Ao almoço, um bom prato com peixe, carne branca ou leguminosas é excelente. E o segredo está nos lanches. Em vez de uma bolacha ou um pão simples a meio da tarde, que tal um iogurte natural? Ou um punhado de amêndoas ou nozes? Um ovo cozido? Uma fatia de queijo? Estas pequenas trocas fazem com que o seu corpo tenha sempre à disposição os tijolos de que precisa. Mantenha o motor da construção muscular a funcionar durante todo o dia, em vez de o ligar apenas por umas horas à noite. Este hábito também ajuda a controlar o apetite e a manter os níveis de energia mais estáveis, evitando aquela quebra de açúcar a meio da tarde que nos deixa com vontade de comer doces. Outro ponto fundamental é a hidratação. A água é essencial para todas as funções do nosso corpo, e isso inclui os músculos. Um músculo desidratado é um músculo que não funciona bem, que tem mais cãibras e que não se repara de forma eficiente. Muitas vezes, com a idade, perdemos um pouco a sensação de sede. Por isso, temos de ser proativas. Tenha sempre uma garrafa de água ou um copo à vista. Beba mesmo sem ter sede. Chás sem açúcar também contam. Uma boa sopa ao jantar, tão tradicional na nossa cultura, é uma forma maravilhosa de se hidratar e de consumir vegetais, e muitas vezes leguminosas. Pense na água como o óleo que lubrifica a máquina. Sem ela, as peças começam a ranger e a desgastar-se. E por fim, quero falar de algo que pode parecer não ter ligação direta com os músculos, mas que é a base de tudo: o descanso. É durante o sono que o nosso corpo faz as grandes reparações. É quando os músculos que estimulamos durante o dia se reconstroem, mais fortes do que antes. Se não dormirmos o suficiente ou se tivermos um sono de má qualidade, estamos a roubar ao nosso corpo a oportunidade de fazer este trabalho essencial. Sei que dormir bem pode ser um desafio nesta fase da vida, mas criar uma rotina relaxante antes de deitar pode ajudar. Desligar os ecrãs, ler um pouco, tomar um chá de camomila. Certificar-se de que o quarto está escuro e silencioso. Dar ao sono a importância que ele merece é tão crucial como a alimentação e o exercício. É o momento em que a magia acontece. Portanto, veja bem, é um ciclo virtuoso. Começamos com a proteína de manhã, movemo-nos durante o dia, alimentamos o corpo com os nutrientes certos em várias pequenas refeições, bebemos bastante água e, à noite, damos-lhe o descanso necessário para ele se regenerar. Cada parte apoia a outra, criando um sistema robusto que luta ativamente contra a perda de força e vitalidade. Não é uma única coisa, mas sim um conjunto de pequenos e carinhosos hábitos.